E, doutora, eu estava dizendo, você até me corrija se eu estiver errada, porque muitas pessoas, quando passam, por exemplo, por uma cirurgia para retirada de mamas, a mulher se sente muito invadida, né? E muita gente fica com medo até de procurar ajuda, fica com vergonha. Uma coisa que hoje em dia, infelizmente, o câncer de mama atinge muitas mulheres, né? Comete muitas mulheres no nosso país, até infelizmente ainda pela falta de informação, né, doutor? Sim, na verdade o câncer de mama é o câncer que mais mata no Brasil, né? O screening já é muito bem estabelecido, já tem muitos estudos que traz para a população os métodos de diagnóstico, né? Mas a maior parte da população demora para procurar ajuda, né? Muitas coisas podem ajudar no diagnóstico da mama, que é o autoexame da mama. Eu acho que é o mais importante. Nenhum teste está acima do que o autoexame da mulher mesmo. Porque é perceptível quando tem alguma coisa, né, doutor? Já num estágio... Sim, no estágio inicial, a chance de cura é muito maior. Então, mesmo tumores de meio a 1 centímetro já são palpáveis. Então, o autoexame da mulher pode ser feito mensalmente, a cada 3 meses. Ele é fundamental para a detecção do câncer de mama, muito mais do que a mamografia. A mamografia é sim importante, principalmente com mulheres a partir de 40 anos. Em mulheres que têm em mulheres que têm história familiar, pode ser feito a partir dos 35 anos, mas a partir dos 40 é o ideal que se comece a fazer a mamografia anual. É um exame de screening, é fundamental, faz parte do exame da mulher. A ultrassonografia também, doutor? A ultrassonografia ela é muito útil em pacientes que são mais jovens. Isso porque com a idade a mama tende a ter uma lipossubstituição. Então o tecido mamário tende a regredir e aumenta o tecido gorduroso. Na mulher mais jovem o tecido é mais denso, então fica mais difícil de identificar na mamografia. Por isso a ultrassonografia é mais recomendada para pacientes mais jovens. Agora, doutor, a cirurgia reparadora, ela é muito procurada pelas mulheres ainda, ou você acha que realmente eu tenho razão, que as mulheres ainda têm um pouco de vergonha quando se trata disso? Olha, as mulheres têm um pouco, sim, de receio, mas pela lei, todas as mulheres têm o direito de fazer a reconstrução de mama. Isso daí já está bem estabelecido. Pelo SUS, isso particular. Todos os pacientes têm direito à reconstrução de mama. Algumas não têm indicação de ser feito imediatamente, pode ser feito numa etapa tardia, mas todas elas têm o direito de ter essa reconstrução. A reconstrução são várias etapas. Quando a mulher ela entra nessa luta, ela tem que saber que é um desafio, é uma luta que ela vai passar. Então, não é do dia para a noite, né? Não é do dia para a noite. Então, mas fica perfeito, né, doutor? Você tem fotos do passo a passo, né? Olha, eu não posso mostrar passo. Eu tenho fotos de alguns esquemas, não tenho fotos de paciente. Vamos lá. Olha só, essa é uma cirurgia que ela é feita com músculo... Que é quase um passo a passo mesmo, mas é um desenho. Você que está em casa, você vê o desenho, vou pedir para colocar só o desenho na tela, justamente para isso, para você ver que existe uma diferença. Olha, você está vendo na tela... O doutor vai começar a explicar, mas você imagina que é o corpo de uma pessoa mesmo. Claro que nós não precisa expor ninguém, porque é totalmente perceptível aqui. E o que é aqui, doutor? Essa daqui é um tipo de reconstrução mamária onde não é necessária a utilização de prótese. Pode ser utilizada a prótese, mas não é necessária. Então aqui é um retalho que a gente usa uma ilha de pele do músculo latíssimo do dorso. Sei. E essa pele ela é transferida junto com o músculo lá para frente para a reconstrução da mama. Então às vezes a paciente faz uma mastectomia. Então tira a pele daqui... Tira a pele daqui. Mas, doutor, e o volume do seio? O volume do seio, dependendo do volume do seio da mulher, se a pessoa tem um seio pequeno, se ela tem um volume pequeno, às vezes esse retalho ele pode ser suficiente. Meu Deus! Já leva e faz a cobertura. Ou então pode ser utilizado também uma prótese, dependendo do volume da outra mama, para fazer a simetrização. Uma prótese de silicone? Uma prótese de silicone. Então ela faz a cirurgia, ela retira o tumor... Ela retira o tumor. E daí depois de um tempo, deve ter que esperar quanto tempo? Não, alguma cirurgia você pode fazer imediatamente, dependendo do quadro clínico da paciente, do estadiamento do tumor, pode ser feito imediatamente na cirurgia, que a gente chama reconstrução imediata. Em alguns outros casos... Deve ser muito bonito fazer isso, porque a pessoa... Uma cirurgia deliciosa que já traz a recuperação da autoestima da paciente. Isso que é o bonito de você ver, né? Que você vê uma pessoa que passa por um problema como esse, é uma mutilação, né, doutora? A gente não pode deixar de dizer que não Então, eu não digo que é uma mutilação, porque hoje nós já temos muitas técnicas, mas a gente pode trazer... A pessoa não tem nem tempo de sentir isso, porque ela tem a oportunidade de ter essa... O psicológico é muito importante para a mulher. A mama, ela faz parte da feminilidade, da sexualidade da mulher, e
sair de uma cirurgia sem mama já deixa ela com uma autoestima mais baixa. Então, a oportunidade de ela fazer uma reconstrução imediata, quando bem indicada, já traz uma recuperação, a autoestima, ela já tem um outro psicológico, uma outra força para encarar a guerra contra o câncer de mama. Eu achei que não pudesse usar silicone. A gente tem mitos com esse negócio de doenças assim, né? É interessante isso, porque eu achei que não pudesse colocar nada naquele lugar que gerou um tumor, que você nunca poderia colocar um silicone ali. Não, pode colocar. Inclusive, um dos tipos de reconstrução é feito com prótese de mama. Algumas pacientes que tiram pele utilizam-se um expansor tem mais de imagens pele. Aqui, né? Isso, esse é um outro tipo de reconstrução, que é muito bom utilizado também em pacientes que têm aquela gordurinha, aquela sobra de pele, que já tiveram filho. Já vai sair reformada toda. Já sai com uma abdominoplastia e uma mama. E a vantagem dela é que o tecido é autónomo, o tecido é dela mesma, e ela já sai com uma mama, não é nem uma textura de prótese, é uma textura dela mesma, uma textura natural. Né? Uma cirurgia e a gordura que tem na barriga pode transferir para cima, ela doutor? Transferida, ela pode ser transferida e vira uma mama, a gente desenha uma mama lá em cima e aqui embaixo a gente fecha como se fosse uma abdominoplastia. Então ela sai com uma mama e já com uma cinturinha mais... Com a cinturinha mais fina, sem barriguinha. Não, tem mais, doutor? Tem mais imagens? Tem algumas outras imagens. Deixa eu ver mais imagens aqui. Vamos mostrar para você que está em casa. Você que ligou a TV agora, nós estamos falando de reconstrução de mama, de cirurgias reparadoras. E é muito importante, porque a gente sempre, infelizmente, a gente sempre conhece alguém que passa por um problema como esse. E é importante também, aqui, acho que o Pérola Byton também encaminha, né, doutor? O Hospital Pérola Byton é um hospital de referência. Eu participei da equipe, excelentes profissionais. Você procure um hospital especializado, porque você não precisa ter dinheiro para fazer isso, não. Você pode, é um direito seu, como o doutor Adriano está explicando, de fazer isso. Claro, você tem o seu médico particular, tem esse privilégio, hoje em dia ter convênio nesse país é um privilégio, né, doutor? Você tem privilégio de ter um convênio, o faça, mas se você não tem, você também tem o direito de recomeçar a sua vida e com o seu corpo do jeito que você ama. O doutor está dizendo aqui, mostrando para a gente várias técnicas, você que passou por um problema como esse e ainda não fez a cirurgia reparadora, saiba que você tem esse direito, procure o Hospital Pérola Byton aqui em São Paulo, se informe no seu estado, na sua região, para que você possa ser atendido, porque há diversas técnicas, que é o que nós estamos mostrando hoje, para você entender que é possível, sim, você já sair do hospital com o corpo reformado. Exatamente. Essa é uma outra técnica, é aquela mesma técnica do retalho abdominal, só que ele é transferido microcirurgicamente, né? Então aqui a gente leva essa pele, em vez de fazer um túnel por baixo, faz anastomose nos vasos que a gente já tem aqui e sai com a mama já. Obviamente, no caso dessa paciente, uma paciente mastectomizada, saiu, ela perdeu a areola, mas a areola é feita em outro momento, em outra cirurgia. Eu já fiz reportagem sobre isso. De médicos que fazem a areola e fica maravilhoso, perfeito, né? Uma tatuagem perfeita, né, doutor? Não é só apenas com tatuagem, é possível fazer com enxerto e retalhos da própria pele. Não é necessário... A micropigmentação, a tatuagem, ela é uma estratégia, ela é uma ferramenta que pode ser utilizada, mas não é só ela. É possível fazer até em centros mais simples, onde não tem a micropigmentação, e fazer uma areola, uma papila muito semelhante ao lado contralateral. Meu Deus do céu! Olha, quantas alternativas, né, doutor? Quantos meios para ser feito? Doutor, agora, a sensibilidade volta? Não, né? Olha, dependendo do tipo da cirurgia. A gente tem a mastectomia, que a gente tira toda a glândula mamária. Nesses casos, pode voltar ou pode não voltar, né? E tem também as cirurgias conservadoras. Quando os tumores são pequenos, não é necessário tirar toda a mama. Né? Já foi feito, já está muito bem estudado. Começou isso lá em Milão, no Instituto do Veronese. E... Com um tumor que chega de até 2, 3 centímetros, é possível fazer uma cirurgia conservadora e um retalho local, a reconstrução do próprio tecido da mama. Não é necessário fazer cirurgias tão grandes, tão avançadas. Então, nesse caso, sim, a sensibilidade quase não é alterada. Agora, mas se bem, doutor, que eu fico pensando, né, quando você tem a oportunidade de já ter essa reconstrução e você já melhora a tua autoestima, as outras coisas elas vão acontecendo naturalmente, né? Quando a gente vê, é como a gente vê, por exemplo, muitas pessoas quando perdem o movimento das pernas. A gente vai buscando alternativas para retomar aquilo de alguma forma, né? Que é o que as pessoas vão se adaptando às novas situações. E o nosso corpo também, né, doutor? Com certeza. É um novo desafio que a mulher vai encarar. Ela tem que ter dependendo da cirurgia que ela tiver, se ela for mastectomizada ou tirar um pedaço da mama, é uma nova vida que ela vai encarar realmente. E eu vou te falar, a maioria das mulheres encaram muito
muito bem. Aquelas que encaram o problema com uma boa autoestima, que elas têm um apoio da família, um até apoio da equipe. Mais rápido. Se recuperam. Não, e isso não é que a gente acha, isso já tem estudos. O prognóstico e a sobrevida das pacientes que têm uma autoestima melhor, que conseguem combater o câncer com alegria, não com alegria, obviamente, mas confiantes, têm uma sobrevida muito melhor daquelas pacientes que entram em depressão e se entregam à doença. É por isso que eu até estava lendo uma pesquisa aqui, nós estávamos mostrando, antes do programa, eu estava vendo essa pesquisa dizendo que nos Estados Unidos um grande problema é a identificação dessa doença, como o doutor falou. O doutor Adriano Brasolin está aqui hoje para isso, para te orientar, para que você, acima de tudo, você chega nesse estágio, mas para você chegar nesse estágio, há tempo de fazer a reconstrução, há tempo de você ter uma vida renovada. Ela só acontece quando você busca ajuda cedo. Infelizmente, não acontece no nosso país ainda. Ainda estamos longe de dados como os dados, por exemplo, dos Estados Unidos, onde a descoberta é bem precoce, né, doutor? Infelizmente, em alguns lugares do Brasil, o acesso à saúde ele ainda é limitado. Né? Nesses casos, nós chegam alguns tumores mais avançados que nós temos menos ferramentas para tratar, menos para dar uma recuperação tão completa, tão boa, quanto se o tumor fosse pequeno. Por isso o autoexame, a mamografia anual, para fazer o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce oferece uma excelente sobrevida, às vezes cura da doença. Eu estava vendo que mais de 65% dos casos existe a cura mesmo, né, doutor, quando é diagnosticada com... Quando ela é diagnosticada precocemente, a chance de cura é muito alta, porque fora a cirurgia, que ela é feita com margens de segurança, eu ainda vou ter a quimioterapia e a radioterapia como tratamentos adjuvantes para combater esse câncer. Olha, tem mais... E essa foto? Tem mais fotos? Essa daqui é a mesma, Nossa, aquela mesma cirurgia. Né? Eu acho que tem até outra que a gente fala sobre próteses expansores. Essa é a mesma da primeira que você mostrou da barriga, né? Né? Que é o mesmo corte da abdominoplastia. Deixa eu ver a outra foto que tem outro diferente para o doutor explicar para a gente. Essa a gente já havia mostrado. Olha que essa daqui é uma reconstrução com um expansor e prótese, né? Então o expansor ele fica atrás do músculo. O que é um expansor, doutor? Depois de algumas mastectomias, às vezes é necessário a retirada de pele. Né? Então a paciente ela tem a mama, ela fica menor. Então para colocar um outro tecido, colocar uma prótese, é necessário primeiro distender essa pele, para essa pele ganhar volume antes de colocar a prótese. Falando de uma maneira leiga, para poder caber uma prótese. Para caber uma prótese lá dentro. Se eu coloco uma prótese num lugar muito apertado, ou até num lugar onde vai ser feita radioterapia, essa prótese pode destruir. E fica deformado também, né, doutor? Não que fica deformado, é que é um passo antes de colocar a prótese. Então o expansor ele é colocado aqui submuscular, embaixo do músculo. Durante algumas semanas é feita a expansão gradativa, a pele vai se acomodando e quando ela já estiver boa, faz a substituição por uma prótese. E mais para frente a gente faz a reconstrução do mamilo. E não só, às vezes a mama pode ficar diferente, a gente pode fazer a simetrização da outra mama também, com técnicas de mamoplastia da cirurgia plástica. Doutor, fica tudo perfeito. Fica muito bom, os resultados são muito satisfatórios, as mulheres ficam felizes, né? Esse daqui mostrando... Esse é o que, doutor? Esse aqui é a prótese de mama, porque a gente tem a prótese de mama em vários formatos. Tem tanto o que a gente chama de anatômico, que ela tem que parece mais natural, eu falo. Que tem uma aparência mais natural. E tem a prótese redonda. Mas isso daí a gente discute junto com a equipe médica, junto com o paciente, o que é, assim, mais aproximado da realidade da paciente. Qual é o desejo dela, né? Conversa com a paciente sobre o tratamento, desde a parte do tumor até o final. Acho que até essa conversa já ajuda a pessoa, né, doutor? Porque você tira o foco da doença, né? Não, com certeza. Você tira o foco. Ao invés de você ficar pensando, eu tô doente, estou me recuperando, você tira o foco da doença. Você começa a pensar como é que eu vou ficar, o que eu vou fazer. Exatamente. Desde o começo, a paciente ela tem que saber que ela está amparada. Ela está amparada pelo médico mastologista, que vai cuidar do câncer dela, está amparada pela equipe de cirurgia plástica, que vai reconstruir, que vai estar sempre junto com ela. Tem médicos, enfermeiros, psicólogos. Essa companhia que ela tiver, essa confiança vai dar para ela uma maior autoestima e o tratamento com sucesso para ela ficar satisfeita no final do tratamento dela. Tem mais fotos, doutor? Tem. Esse daqui é a expansão que eu falei, né? A gente coloca, quando ele coloca, a gente coloca com um pequeno volume. Isso aqui o que é? E vai expandindo. A gente faz uma pequena injeçãozinha. Como se fosse puxando. Não, na verdade a gente vai colocando o volume, o soro fisiológico estéreo aqui embaixo do músculo. Para ir alargando a pele. Para ir distendendo. Como se fosse alargando mesmo. Exatamente. E depois a gente coloca a prótese final,
quanto tempo demora esse processo? Esses três processos? Olha, aproximadamente, isso depende muito se ela for fazer radioterapia ou não for fazer radioterapia, se ela for fazer químio ou não for fazer químio. Mas, em média, em 6 meses, a gente consegue resolver isso. Porque mesmo depois da cirurgia, ela pode ter que continuar fazendo... Isso, depois da cirurgia, ela vai encarar outras coisas. Ela vai encarar a quimioterapia. A quimioterapia pode ser feita antes ou depois, dependendo do tipo de tumor. Tá. E também a radioterapia, que dependendo do tipo do tumor, vai ser indicada e ela vai passar algumas semanas. Durante a radioterapia, eu não posso fazer essa expansão. A radioterapia, ela produz uma certa agressão para a pele, né? Ela deixa a pele meio mais queimada, dura, né, mais fibrótica e tal. Eu sei, já vi. E a gente precisa de um certo tratamento. Então, só depois disso que a gente pensa em fazer esse tratamento. A mesma coisa, o paciente mastectomizado e com diferentes volumes de prótese. Né, deixando a prótese embaixo do músculo. Olha só, então você vê as diferenças. Estou mostrando para você que está em casa que existem várias técnicas que hoje são utilizadas, são técnicas que os hospitais públicos também, como o Pérola Byton aqui em São Paulo, têm hoje a oportunidade de oferecer para você que passa por um problema como esse. E é muito importante que você entenda que é um momento, né, na sua vida, quando você passa por um problema como esse, que você tem uma nova etapa pela frente. E essa nova etapa não significa que é ruim, é só uma mudança, é uma mudança de vida. Mas nem sempre as mudanças, elas são ruins. Então, quando você descobre uma doença como essa, que você tem o apoio da família, que você busca uma equipe médica que também te apoia, como o doutor falou. Você é atendido no hospital, você tem o médico que vai fazer a cirurgia, que cuida do câncer, que cuida da tua pele, que cuida de te explicar. Não é, doutor? Então, isso é importante que a pessoa entenda que é uma mudança e não significa, pelo contrário, ela vai ser melhor, porque ela está buscando a cura. Eu vou falar que pessoas que encaram essa luta saem muito mais maduras do que elas entraram. Elas valorizam muito mais a vida, elas conseguem enxergar valores pequenos na vida que antes elas não enxergavam. Valores na família, valores na espiritualidade, até em pequenos momentos que antes elas não valorizavam tanto. Isso que você falou realmente é importante. A equipe multidisciplinar, o amparo, desde o primeiro momento que ela vai receber a notícia, exige uma equipe treinada, que tenha sensibilidade e solidariedade com o problema que ela vai encarar. Doutor, adorei nossa conversa, porque é muito bom a gente levar essas informações. O brasileiro é muito mal informado, a gente não sabe nem dos direitos que a gente tem. Então, eu gosto muito quando a gente pode falar sobre isso e dar oportunidade para você que está em casa entender que, a despeito das dificuldades pelas quais a gente enfrenta nesse país, mesmo na saúde, existem tratamentos, existem profissionais dedicados a realmente nos ajudar. E isso é o que nos mantém bem. Nos mantém saudáveis e que faz com que você não pode falar, não, porque isso aqui é toda uma bagunça, não vale nem a pena procurar. Vale a pena. Vale a pena que você cuide de você e goste de você, para que você tenha o privilégio de cair nas mãos de pessoas que também te amam, porque deve ser uma delícia você ver essas pessoas num processo de melhora, de mudança, mas mudança para melhor, né, doutor? Nossa, com certeza. Os pacientes eles viram nossos demais. Amigos. É muito gostoso participar da luta dessas pacientes, da satisfação que elas têm com a gente, traz e enriquece, assim, acho que até muito mais a gente do que elas mesmas. A gente vê a luta desde o começo que ela chegou, que ela estava triste, que ela estava firme, e quando ela terminou e que ela traz, ela leva a família, leva os filhos, a consulta fica cada vez melhor. Doutor, tem o site, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar com você pelo site, né? Tem o site. doutoradrianobrasolim.com.br. Você entra lá, você vai conhecer mais o trabalho do doutor Adriano, que atua em diversos hospitais. E, olha, tenho certeza que sempre tem um caminho para você, que você não pode desistir em nenhuma situação. Doutor, obrigada.